Tem gente que fala que todo mundo é vendedor, mas será mesmo? Hoje eu trouxe 3 caras que vivem de convencer, negociar e às vezes transformar um não em um pix. Vamos descobrir o que existe por trás da profissão que move o mundo. E se vender é um talento de nascença ou uma habilidade que qualquer um pode aprender, nós vamos descobrir agora. Senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast Marcas do Brasil Profissões. Muito obrigada, meninos, por virem hoje aqui no podcast para a gente poder bater um papo sobre vendedor, vendas, vida, propósito. Vamos começar pelo João Vitor. Me fala o seu nome, sua idade e de onde você é. Tudo bom, Jéssica? Primeiramente, a gente agradece a oportunidade, o convite. É uma honra muito grande a gente estar aqui no podcast Marcas do Brasil Profissões. Meu nome é João Vitor, eu tenho 26 anos, sou mogiano nato e me descobri em vendas. Olha só, tão novinho. Por que você tá rindo, João Pedro? Eu tenho vergonha de falar. O pessoal tem que levar a sério esse podcast. Mas com o João Pedro, tá difícil. Nossa, sério, gente. Eu comecei a ter uma crise aqui, eu não aguentei. Nossa, perdão. Foi tão mal assim? Não, pô. É que eu não tô aguentando. É a primeira vez, assim, em público, eu tô meio tímido, aí eu fico... Fica tranquilo, pode tomar água. Desculpa. O que eu ia falar, pessoal, é que nós estamos hoje aqui com 3 vendedores incríveis. Vocês provavelmente ainda não os conhecem, mas depois desse podcast vai ser difícil vocês não ficarem famosos. Porque, vejam só, juntos eles movimentam o PIB do Brasil. Talvez um pouco menos do que os gastos do governo. Menos que a Janja. As viagens estão um pouco caras, né, deles. Mas, com certeza, Mogi conhece. Mogi conhece Redondeza. Vocês estão crescendo muito. Temos que agradecer, fazer um agradecimento especial para a Aços Vital, que é nossa patrocinadora. Inclusive, vou deixar aqui o link para vocês entrarem. Também vamos tentar colocar o QR Code, por que não? Para vocês apontarem a câmera do celular e conhecerem um pouco mais sobre essa gigante do Brasil, que hoje já se tornou uma multinacional. Tá onde, gente? No Chile e Bolívia. Por Brasil. hora. Brasil. Por enquanto. Vai crescer muito mais. Sim, com certeza. E também um agradecimento muito especial também para o restaurante Quintal do Bartô, que patrocina também esse nosso podcast e que com certeza nós vamos agendar para poder comer um gran gâteau lá juntos. Opa. E continuar esse papo aqui que vai render muito. Com certeza. Maravilha. E o João Pedro, vocês trabalham juntos, 3? Isso. E você, João Pedro, se apresenta. Sou João Pedro, tenho 25 anos, sou nascido e criado em Mogi das Cruzes, minha vida inteira foi aqui. Passei um tempo estudando em 2018 em Santa Catarina, mas regressei para cá, para Mogi das Cruzes, e agora atualmente estou na filial da Aços Vital em Uberaba. Uau. Recente, Uberaba. Faz 3 meses que a gente se mudou para lá. Já tá falando a gíria já de Minas? Já, uai. Ó, tá chique demais, sou. E você, Pedro Henrique? Prazer, meu nome é Pedro, né? Tenho 23 anos, sou natural de Guanambi, lá no interior da Bahia. Vim pra cá depois, no período da pandemia, na verdade, na época da pandemia. Eu tava fazendo faculdade em Minas na época. E a pandemia fechou tudo e eu vim pra cá, passeio e acabei ficando até hoje. Meu Deus. Imagina se tem história. Só um pouquinho só. Coisa. Então, galera, pra gente poder quebrar um pouco o gelo e a gente ficar mais tranquilo e relaxado, conversar um pouco mais sobre a vida de vocês, me conta aí, foi a profissão que escolheu vocês ou vocês que escolheram a profissão de vendedor? Jéssica, eu tenho certeza, né? Que foi a profissão que me escolheu. Eu quando eu entrei na empresa, eu tinha 19 anos, não foi diretamente para o cargo de vendas e tudo foi caminhando para isso. Mas eu não tinha pretensão nenhuma. Eu fazia faculdade de Direito na época, a minha pretensão era seguir carreira jurídica. Advogado. Ali, isso, a princípio advogado e depois tentar algum concurso, magistratura, algo do tipo. Então, tenho certeza viva que foi a profissão que me escolheu. Sempre foi comunicativo ou não? Sempre foi. A empresa ajudou muito, né? O contato ali com o público, vendas, desenvolve muito a comunicação. Mas eu sempre tive facilidade. Show de bola. E você, João Pedro? Eu também, das palavras do João aí, eu também falo mesmo. Eu vejo que a profissão, né, vendas me encontrou.
Eu desde pequeno sempre fui muito comunicativo, brincalhão, extrovertido. Traço forte, né? Sempre procurando alegrar as pessoas com o meu jeito. E como eu estudei, minha vida inteira foi trabalhando na parte da robótica pelo SESI, fiz técnica e mecatrônica pelo Senai, ingressei na Federal em Engenharia de Controle e Automação, mas em um certo momento, eu estando em Santa Catarina, eu voltei para Mogi das Cruzes para dar aula nas escolas da prefeitura aqui em Mogi das Cruzes de robótica, e o restante do período eu comecei a trabalhar na Asus e tal para poder incrementar a renda. E aí, pelo tempo da empresa, fui pegando gosto pelo processo, não era em vendas, comecei como auxiliar na produção, e ali fui me estabilizando e criando gosto por tudo que envolve ali os trabalhos na Asus e tal. E aí, até que chegou o momento, a oportunidade em vendas, e hoje eu falo que foi a melhor escolha da minha vida. Cara, que incrível. E você, Pedro Henrique? Minha história é um pouquinho diferente, porque assim, o meu veio bastante de família, sabe? O meu pai, eu tenho ele como um grande professor de vendas hoje, e desde pequeno ele sempre me ensinou e sempre, querendo ou não, me inclinou para o lado das vendas. Desde novo, meu pai era locutor numa época, tinha rádio e tudo mais. Depois disso, a época, minha mãe tinha loja de móveis no interior da Bahia, e eu ajudava ela, auxiliava bastante nessa área das vendas. E por um deslize, talvez, fui para Minas fazer faculdade também, a mesma coisa o João Pedro passou numa federal no sul, eu vim para Minas, saí da Bahia, vim para Minas também fazer engenharia. Só que veio a pandemia, travou tudo, e onde a gente não via saída, eu vim pra cá a passeio e acabei ficando, né? Aí o Jones fez o convite e a gente começou ali na Asus Vital, e graças a Deus é um projeto grandioso que deu certo, né? Show de bola. Incrível que o Joanes, inclusive, se ele estiver assistindo, muito obrigada, viu, Joanes, por acreditar em histórias e legados, como a gente conta aqui no podcast, porque ele veio no podcast, ele contou a história dele. E que história incrível a do Joanes. E com certeza ele viu em vocês alguma coisa a mais. Sim. No tempo certo, vocês se destacaram aí em vendas. E hoje vocês trabalham junto com quantas pessoas na empresa, por exemplo? Vocês fazem muito trabalho externo? Vocês visitam muito cliente? Faz bastante trabalho externo. Hoje eu e o Pedro, nós somos coordenadores de vendas aqui na unidade de Mogi. Temos, 25 vendedores? 25 vendedores Então, 25, e alguns auxiliares. 30 vendedores com os auxiliares. Tem bastante serviço externo. A gente tem aí uma meta de mais ou menos uma visita por semana. Então, essa daí é a meta mais ou menos. São 25 pessoas, uma visita por semana. E a gente divide aí a rotina dentro desse cronograma. Show de bola. E você tá em Uberaba? Isso, eu tô em Uberaba agora, faz uns 3 meses que eu não fui pra lá, agora eu tô como gerente lá, antes eu tava junto como coordenador e com os meninos aqui em Mogi, e hoje lá a gente tá numa equipe total, na parte de vendas, hoje a gente tem 7 vendedores lá, e tenho ajudado também na parte de compras, fiscal, PCP, logística. Integro lá um time de mais ou menos 18 pessoas. Uau, incrível. Tão novos, né? E já com cargo de liderança, né? Sim. Isso é incrível, porque as pessoas às vezes podem ver e pensar, nossa, eu sou vendedor ou eu tenho minha profissão, mas o que os meninos têm de idade, eu tenho de profissão. Exatamente. Idade não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Realmente vocês já foram forjados de alguma forma pela vida para poder estarem ocupando o cargo que vocês ocupam hoje. E você comentou que você foi fazer faculdade no Sul? Isso mesmo, Santa Catarina. E aí, por que você voltou? Se você tinha passado numa federal, se você gostava da área, por exemplo. Para quem me conhece desde a época do SESI de pequeno, sabe o quanto eu amava e vivenciava a robótica na minha vida, né? Competi por diversos anos as modalidades FLL, OBR, então tava no sangue. Aí fui fazer técnico mecatrônica no Brás, ia todos os dias, pegava o trem bem de manhãzinha para ir pro Brás, fazer o Senai lá. E quando eu passei, para mim foi a maior alegria da minha vida. Tava amando, que eu sempre amei. Tudo que eu tô fazendo no momento, eu procuro fazer com muito amor e dedicação. E graças a Deus sempre deu certo. Só que no comecinho de 2019, eu encontrei o que hoje é o amor da minha vida, a Daniela.
E aí ficamos 6 meses aí namorando à distância, e quando foi em agosto, eu recebi um convite aqui das escolas da prefeitura de Mogi para poder lecionar a parte da robótica. Então eu estava dando aula de robótica em 2 colégios da prefeitura. E aí, com À distância? Isso, não, aí eu vim para cá. Nesse aí eu Trancou a matrícula? Tranquei a matrícula. Na verdade, eu trouxe pra cá, pra Mogi das Cruzes. Legal. Aí eu comecei a pensar na família, que eu sentia muita falta. Eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Então, eu comecei a sentir muita falta. Tava junto de estar junto com a Daniela também. E aí eu pensei, poxa, eu vou continuar, eu vou estar num segmento que eu gosto, que é dando aula de robótica. Consigo fazer a faculdade, não é a federal, mas ainda é a faculdade. E aí, ainda no outro período, eu tava comecei a trabalhar com o Joanes. E aí, quando se passaram mais ou menos uns 6, 7 meses, aí eu comecei a pegar amor e gosto por tudo que envolve os trabalhos da Asus e tal. E aí foi onde eu decidi dar uma pausa ali na minha carreira dessa parte aí da automação, da robótica, para introduzir de cabeça mesmo na Asus e tal. Então você achou um amor maior? Foi um amor maior. Eu falo que às vezes eu vejo vídeo e tudo mais, sinto saudades, mas hoje eu não trocaria vendas por nada. Não só às vezes fala pelo dinheiro, pelo salário, não, mas é pelo amor, pelo relacionamento com as pessoas. É algo que, para quem me conhece sabe, eu gosto muito de conversar, falar com as pessoas, tá junto assim, sabe? Ajudar o pessoal assim, tá junto mesmo, sabe? Então foi algo que me comoveu muito, e hoje posso falar que sou o cara mais feliz do mundo com isso daí. Uau, que incrível. Amo o que eu faço. Isso é show de bola. E no momento mais difícil da sua vida, a Asus Vital te fez um convite. Foi. Tava passando um período muito difícil, até tá fazendo tratamento com psicólogo. Meu pai foi algumas vezes para São Bento do Sul ficar comigo, em algum período bem difícil que eu tava assim, principalmente por conta da família. E tudo que estava acontecendo ao redor, e aí quando vim para cá, eu vejo que foram os caminhos de Deus, né? Muitas das vezes a gente traça uns planos na nossa vida, mas quando Deus escreve, o pessoal fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, é reto, é naquilo, no tempo dele, no tempo certo. E eu lembro até hoje, quando eu recebi o convite, tanto do Joanes quanto da escola, né, para poder vir para Mogi, eu senti uma alegria muito grande, só que ainda tinha um receio. E eu tenho como um grande amigo meu, que é um irmão da igreja também, chamado Luiz, e aí eu preparou de fazer uma ligação com ele, eles falaram algumas coisas assim que foi assim, vindo de Deus mesmo, sabe? Divisor de águas. Foi assim, perfeito. Então eu vi que era o caminho de Deus na minha vida. Agradeço imensamente a tudo que tem acontecido na minha vida. Eu falo que hoje eu não consigo imaginar o que seria de mim sem as vendas. Olha só, são os detalhes, né, João? São os detalhes. E você, João Vitor? Você cursou Direito quantos anos? Eu fiz 8 semestres. Eu concluí 80% da faculdade e aí tranquei. No 4º ano? No 4º ano, isso. Eu comecei a trabalhar na empresa em 2019. 2018, eu tinha acabado de fazer 19 anos, já estava na faculdade. Mantive as duas coisas juntas, eu conseguia conciliar muito bem. Trabalhava, a princípio, meio período. Trabalhava de tarde, fazia a faculdade de manhã. Aí surgiu a necessidade na empresa em dobrar a carga horária, comecei a trabalhar de manhã e tarde, joguei a faculdade para a noite. Nesse meio tempo, foi dando certo as coisas na empresa, a empresa foi crescendo, eu fui contratado a priori para exercer o cargo de um auxiliar administrativo. Eu ajudava também logística, pátio, carregava caminhão, dirigia empilhadeira, fazia tudo. Uhum. E no tempo certo, a empresa foi tomando proporções maiores, eu fui sendo designado ali para a área comercial. E junto na área comercial comecei a receber comissões, que hoje aí é o que mantém o vendedor, não é o salário, são as comissões fruto ali das vendas mensais. E nesse meio tempo eu conheci minha esposa, namoramos, noivamos, casamos. Então a faculdade ela foi ficando ali como segundo plano, porque eu já tinha meu plano A, que era focar ali na minha nova profissão em vendas. Então veio pandemia, veio o primeiro filho, o estudo à distância, eu falei, o rendimento não vai ser o mesmo, eu já não tenho tempo para estudar em casa, criança pequena, então vou trancar, num outro momento eu retorno. Tô esperando aí no momento certo para retornar, eu acredito aí que até os 30, 35 anos eu finalizo, porque eu quero finalizar também. E você pode voltar? Não tem um prazo limite? Eu tô dentro do prazo ainda, muda a grade, né? Toda a grade muda, talvez eu perca ali alguma coisa, tenho que voltar alguns semestres, mas eu tenho a intenção de finalizar um dia.
Cara, que incrível você poder ainda regressar e Isso, terminar dá pra terminar. uma história que deve ter dado muito trabalho, essa faculdade. Deu. Eu estudei em Mogi, eu morei 7 meses com os meus pais antes de trabalhar na empresa em Caraguatatuba, uma cidade litorânea aqui perto. Fiz faculdade lá, voltei para Mogi de novo, então assim, era o plano da minha vida. Meu pai é advogado, minha avó é advogada, meu avô é oficial de justiça aposentado, então eu ia seguir o negócio da família. Aí de repente, da água pro vinho, da noite pro dia, mudou tudo. São os detalhes. São os detalhes. E os detalhes, né? Os detalhes. Os detalhes. Que incrível. A gente acha às vezes que tudo tá errado, mas tá tudo Tá certo. tudo certo, exatamente. Quando eu falei que vocês foram forjados, provavelmente, é sobre isso. Exatamente. Sim. É sobre a profissão encontrar vocês e vocês perceberem que o propósito, ali vocês se encontraram. Se diferente. você olhar ali, talvez no momento, você não consiga enxergar, né? A proporção que aquilo vai seguir. Mas se você olhar no macro, de uma forma geral... E ter fé, né? E ter fé. Acima de tudo, ter fé que vai dar certo. E graças a Deus deu certo. A gente tá colhendo os frutos aí. E hoje não trocaria por nada. Não me imagino fazendo outra coisa a não ser vender. Não se arrependeu de, em algum momento, ter trancado a faculdade? No meio do processo, tirando aquela visão macro, antes de conhecer o resultado, não veio aquele arrependimento de largar tudo e voltar. Mas fica o pensamento, e se? Sim. E se? Mas hoje, pelo resultado, por tudo que a gente vem colhendo aí, a gente descarta esse e se. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque você saber que encontrou uma profissão que você sabe, acordar feliz. É maravilhoso. Acordar disposto. Isso é pra poucos, viu, gente? É pra poucos. Eu tava viajando agora semana passada, eu fui pra Santa Catarina, aniversário do meu filho mais novo. Saí daqui na terça, voltei no sábado. Deu quinta-feira, já tava agonizado. Eu quero que chegue segunda-feira porque eu quero ir trabalhar. Tá no sangue, né? O pessoal chega... Gente, a gente não ensaiou isso, tá? O pessoal não entende. Eu falo que assim, às vezes a Dani fala... férias, você quer ir trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar. Eu quero Faz sair das falta, férias agora. Se eu puder eu vou trabalhar. Eu falo, sou viciado na Asus Vital. Mas, pessoal, metas é desesperador, pelo menos. Pelo menos eu tenho um pouco de receio de metas. Vocês, pelo jeito, é o que move vocês. Sim. Time engajado é meta batida. Exato. Às vezes até a gente fala da meta e tudo mais, bravos. mas querendo ou não, às vezes vê as nossas metas interiores, sabe? As nossas ambições, nossos sonhos, né? Então isso aí conta muito também. Guarda isso um pouquinho que a gente vai falar, porque vendas, como dizia e diz, né, Flávio Augusto, não é fim, é meio. É meio. E aí a gente vai aí destrinchar tudo que vocês conseguiram trabalhando em vendas. Mas antes, precisamos conversar com esse baiano. Como que é? Você é soteropolitano, não? Você não é de Salvador. É bem do interior, e é muito do interior. Olha só como é puxado. Olha como é até engraçado, porque eu não conheço Salvador. É mesmo? Meu Deus, a gente vai pra Bahia, você fala, vai pra onde? Salvador. Eu conheço bastante capital no Brasil, mas Salvador não. Já pousei lá, mas nunca não cheguei a descer do aeroporto, né? E não é por nada não, mas você é casado com uma baiana linda demais. É, né? Você tome cuidado, se atente. Todo mundo fala. Que legal. Me conta aí um pouco sobre a sua história lá na Bahia. Quem é você? A minha história na Bahia eu nasci em Guanambi, né? Uma cidade bem pequena. Quando criança eu residi numa cidade chamada Caculé. Nessa época meu pai tinha uma rádio, quando eu era bem novinho ali mais ou menos, e Deus acabou convertendo o meu pai, e quando ele foi para a igreja e aceitou o caminho do Senhor Jesus, ele mudou a profissão, e Deus mandou uma palavra e falou que ia dar uma nova profissão para ele. Na época ele era locutor de rádio, fazia festa, micareta. Então ele... Meu pai, meu Deus. Ele fazia bastante... Cara, que incrível, ter um pai que vai pra micareta. Gente, abadazinho e tudo na faixa, né, não? Não, total. E você, você era muito pequeno? Não, eu era bem pequeno. Mas você ia no trio. Mas eu tenho algumas lembranças de estar no palco, algumas coisas do tipo, mas graças a Deus... Legal. Era bastante, meu pai era bastante conhecido na cidade, na região, então a gente acabava sendo bastante adulado. Que legal. Mas a vida com certeza deu reviravoltas, né? Com certeza. E assim... Caculé, você foi? Foi isso, Caculé. Aí foi uma promessa de Deus na vida do meu pai que trocaria a profissão dele e daria uma nova profissão, e foi quando ele se achou como vendedor.
Então ele iniciou a carreira dele como um vendedor na época, viajava bastante e eu ficava em casa com a minha mãe, depois com meus irmãos mais novos, então acompanhei bastante essa trajetória do meu pai em vendas. Depois ele saiu dessa empresa, mas sempre pendia para o lado das vendas, sabe? Para o lado comercial. Então sempre fui criando esse amor dentro de mim e essa paixão mesmo pelas vendas. Você é tímido? Eu sou... Na verdade, eu não sou tão tímido, não, mas eu tô um pouco... É que parece que dos 3 ele é o que mais tá Parece, tenso. né? Eu tô meio tenso, não sei porquê. Água. Tá tudo certo. A gente só vai daqui a pouquinho fazer uma batalha de perguntas e respostas, desafios, brincadeira. Mas, Pedro Henrique, me conta um negócio. Eu conto ou você conta de quem que é a Marcas do Brasil? Vai você. A Marcas do Brasil é a empresa fundada pelo nosso querido Everaldo, o pai do Pedro Henrique. Então, Isso. Pedro Henrique é o herdeiro da Marcas do Brasil. Ó, seu lugarzinho tá aqui, tá? Então, tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. E que legal que a gente tá brincando aqui, né, falando sobre o seu pai, mas você teve ali uma vivência muito grande na família, então. Sim. Sobre vendas. Desde novo, o meu pai, posteriormente o Joanes, que é meu tio também. Olha, herdeiro sempre... também da Asus Vital. Gente, mas tá chique demais, hein, Pedro nada. Henrique? A vida inteira, então, foi voltada a vendas, né? Os meninos contaram um pouco da época da faculdade. Eu cheguei também para a faculdade, né? Porém, eu fiquei menos tempo. Um fez 4 anos, não sei quanto tempo o João Pedro fez, mas... Eu fui, tipo, coisa Foi mais esperto. Não. Pra você, se ligou mais rápido. Eu fui 3 meses só. 3 meses? Nossa, isso foi recorde demais. Não, acho que foi bem na época da pandemia. Acho que foi 2020, nem colocaram seu nome na lista. Não, eu nem cheguei a assistir 10 aulas só. Não lembro quantas aulas eu assisti. E você passou em federal também? Foi federal. Gente, o pessoal estuda tantos anos pra passar em federal e vocês assim. Isso dói, corta o coração, sabe? Ouvir que, tipo, não, fui lá, tranquei, não tava aguentando. Brincadeira. Brincadeiras à parte, mas isso é bem verdade também. Porque as pessoas se esforçam muito pra poder passar em federal. Sim. Mas vocês com certeza viram algo muito melhor pra Sim, vocês, não é sem possível. Dúvidas, sem dúvidas. E você ficou 3 meses. Quando você falou pro seu pai, o que ele achou? Não, o meu pai, ele sempre foi coração aberto e mente aberta pra mim tomar minhas decisões, sabe? Ele nunca influenciou, assim, nem ele, nem minha mãe. Nossa, bonito. A pressão da família vem mais dos tios do que dos pais. Sempre tem um, né? Dos avós, tem Sempre que fazer a tem um. faculdade. Sim, Pô, você vai sim, fechar. sim. Imagina que esse menino ouviu aqui. Eu Então. vi. Que? eu vi. 4 A anos, você família tá inteira doido? também de advogados, né? Eu vi bastante. E depois, se você não tiver... É sempre assim, né? E depois, se você for preso, você vai ficar na cela comum. Isso Não, é- as piadinhas tinham bastante. Inclusive, tinha um apelidinho na faculdade, eu não vou falar qual que é, depois o pessoal agora vai você ficar, fala. não vou, isso daí eu não vou falar não. Mas, se o pessoal se formou, Hum, não é a mesma coisa. não é a mesma Não é coisa. a mesma coisa. É difícil, né, gente? difícil. Porque a gente acha que a gente acha que a graduação vai nos levar a algum lugar. E leva, né? Com certeza, o estudo ele é importante. Mas hoje em dia a gente pode falar muito abertamente. Hoje o número de pessoas que estão optando por trabalhar e fazer uma carreira e só depois cursar a faculdade tá invertendo um pouco, porque antes era, eu vou cursar a faculdade para depois ter uma ascensão, né? Sim. Às vezes não necessariamente, né? Exato. E vocês são prova viva disso. Exato. E aí o seu pai te apoiou. Ele sempre me apoiou, né? E assim, na verdade, eu vim pra cá, eu vim passear. Deu a pandemia, eu voltei pra Bahia, tava com ele lá e a gente veio passear aqui, visitar o meu tio, enfim. Quando a gente tava aqui, o meu tio fez um convite. Assim, uma época atrás eu já tinha trabalhado um período, né, de home office, assim, com ele, uns 2, 3 meses, mas nada que fez aquela paixão se reacender e, assim, era uma coisa totalmente diferente do presencial que a gente tem hoje como presencial, tanto que a gente não faz home office na empresa, assim, porque a gente quer estar ali, quer estar junto, né? a energia é diferente do que o trabalho de casa, assim, tem muitas empresas que dá certo, mas a gente gosta dessa interação o tempo todo com todo mundo e onde a gente aprende muito mais e evolui, né? Então eu vim para cá passear, né, e acabei ficando. Eu recebi essa proposta e eu fiquei, e eu morei com o Joanes mais ou menos uns 3, 4 meses. Nossa!
nessa época na sala da casa dele. E posteriormente na empresa, tá? Eu morei na empresa também 1 ano e meio, mais ou menos, até casar. Ah, você tava noivo e aí você veio pra cá. Quando eu vim pra cá, eu já conhecia a Janaína, mas a gente não namorava ainda, Tá. tá? A gente não namorava, a gente só conversava. E aí aquela distância acaba influenciando bastante, né? Então a gente decidiu namorar e construir uma família juntos, né? E no final do ano, quando eu vim pra cá mais ou menos em agosto, quando foi em dezembro, eu fui pra Bahia e a gente começou a namorar. A gente namorou 1 ano. Ela deve ter ficado desesperada. Tipo, ele não vai voltar. Não, ficou com muito medo, tá vendo? Com certeza. Vai que você resolve ficar por aqui. A gente era muito novo, sabe? Ela também é muito nova, então Vocês assim, são muito novos. Mas quantos anos você tinha? Na época eu tinha acho que 19 anos. Quando eu vim, quando a gente casou eu já tinha 20. E ela apenas 16 anos, né? Então... Teve que fazer tudo correndo pra vocês virem pra cá. Não, eu vim pra cá e fiquei morando aqui. Tá. Eu morei aqui 1 ano, que foi o período que eu morei com o Jones mais ou menos uns 3, 4 meses. Depois morei na empresa mais ou menos 1 ano. E esse 1 ano a gente namorou à distância. Namorou 6 meses, eu fui lá, a gente noivou em 6 meses. Voltei pra cá, trabalhei. Com 6 meses, no final do ano de novo, voltei pra lá e a gente casou. Não dava pra ficar longe. Não dá. Assim, é bem difícil mesmo um namoro à distância, então... Eu nem imagino a família dela, tipo, com raiva de você estar trazendo... Não, no início a mãe dela tinha uma resistência um pouco no início do namoro, né? Até pela idade, por a gente ser bem novo, então a mãe dela tinha uma resistência. Mas assim, depois ela viu a família, viu todo o entorno, os amigos, e entendeu, né, que realmente era um caminho de Deus na nossa vida. Então ela, no final, ela não segurou mais. A Janaína também é bem decidida nas decisões dela. E a gente casou e veio pra cá. Ela veio morar junto com nós. Que incrível, uau. E aí hoje você mora em Mogi? Isso, hoje eu moro em Mogi. Já tem mais ou menos 4 anos e meio isso aí. Meu Deus. Passa gente, rápido. Vocês são tão novos e a história de vocês é tão cheia de história e propósitos. Isso é muito bonito de escutar. E aí, eu queria fazer um quadro aqui com vocês. Tem um quadro que a gente vai chamar de Eu Já. Eu, Jéssica, enquanto eu fazia direito, estagiava com um juiz na vara, eu vendia semijoias no fórum. E aí entrava em cada cartório, ia no fundo, lá no banheiro, dentro do banheiro, eu estendia lá meu mostruário bonitinho, e aí vinha uma de cada vez. E, cara, era incrível, porque eu conseguia fazer, 10 vezes mais o meu salário do estágio. Não pode fazer isso, pessoal. E, inclusive, eu ia com a minha mochila forrada de semijoias, né? E em cima, livros. Então, eu já sabia meio que o segurança ia falar só abre, porque eu já estava acostumada com o jeito dele. E aí ele falava abre, eu abri um monte de livro, chegava umas 2 horas antes e ia embora umas 2 horas depois. E, cara, era incrível. Era o que hoje é o que eu sinto mais falta. E aí eu queria saber de cada um de vocês, se vocês têm alguma peculiaridade, algum eu já na vida de vocês relacionado com vendas. Com vendas. Até os meus 12 anos de idade, meus pais trabalhavam com salgados. Eles tiveram um trailer ali em frente ao MC, faziam encomendas de salgados. E eu lembro uma vez, na época, a gente estava morando em Suzano. A gente morou lá cerca de 1 ano e meio, 2 anos, 2012, 2013. E lá eles faziam encomenda de salgado. E um dia, eu lá com meus 12 anos de idade, o telefone tocou, eu atendi e uma pessoa fez um pedido e perguntou os preços, eu soube responder os valores e tal, e eu tirei o pedido de salgado. Falei, não, tá bom, então daqui 1h30 eu vou buscar aí. Aí passou 1h30, eu tinha avisado minha mãe, não levou a sério, não andou com o negócio. Aí bateu a pessoa no portão, eu vim buscar o pedido, assim, assado. E aquela correria, não, vai fritar salgadinho, descongela e tal, mas foi assim, o primeiro contato mesmo que eu tive com vendas. Teve também outras situações,
essa fase que a gente passou em Suzano era bem complicado mesmo pra gente. A história dos meus pais é algo assim que eu tenho como norte na minha vida. Eles viraram cativeiro, Deus abençoou de uma forma muito bonita, fizeram faculdade depois dos 30 e poucos anos, então até os 12 anos ali era algo diferente do que é hoje, era bem complicado mesmo. E eu lembro que todo final de ano, o pai da minha mãe, meu avô materno, ele tem o costume de frequentar um brechó em Suzano. E meu avô, ele é um acumulador nato. Ele vê uma tranqueirinha diferente, ele já compra, leva pro sítio dele. E numa dessas idas, ele trouxe alguns enfeitinhos de Natal. E eu e minha prima, meu irmão, minha prima Larissa. Chegava final do ano, a gente morava numa casa de esquina que tinha 2 portões, uma para cada esquina. E a gente montava a mesa ali, colocava um paninho vermelho, plaquinha, os enfeitinhos de Natal e vendia, enfeitinho de Natal. E comprava, ia vendendo, a gente chegou a encher um potinho cheio de moeda, ali minha mãe e minha tia pegando, comprava mistura, comprava um pãozinho, alguma coisa na porta de casa. Então esses 2 contatos que eu tive com vendas assim, não imaginaria que mais pra frente seria a minha profissão, mas eu já. Brilhou os olhos. Brilhou os olhos, vendas. Isso. Olha que incrível. Caramba, decidido você, Decidido. hein? Foi lá, tirou o pedido e falou, mãe, tá aqui, ó. 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos de idade. E ela não te levou a sério. Não levou a sério. Aí depois fritou correndo, tudo, mas no final deu certo. E aí ela te deixou, ela falou assim, agora a partir de hoje você vai ser... Não, porque eu era muito novo. Eu tinha 12 anos de idade. Tá. Hoje você não fala que eu tenho 26. Imagina quantos anos você me dava com 12 anos de idade. Era 8 anos. Que incrível. Tem umas fotos do João com 12 anos que parece que tem 5. Não, se eu mostrar umas fotos minhas aqui com 20 anos de idade, você fala, não, esse aí tem 14, 15. Que legal, incrível. Então foi aquele contato ali só. Top. E você, João Pedro? Eu posso falar que eu já também, né? O pessoal sempre fala que eu sempre fui muito roleiro, sabe? Desde pequeno fazia rola em bicicleta, skate. Então meio que tava no sangue, assim, só ficou um tempo meio que escondida e depois reacendeu. Mas algo que me marcou muito, na época do SESI e do Senai, né? Como eu falei, eu fazia Senai no Brás, então todo dia eu pegava trem. E certo período eu comecei a enxergar a oportunidade de vender no SESI os doces. Só que não podia, né? Então, assim, ficou meio que no proibido. Aí, alguma das indas e vindas de trem, eu fui até o Brás, né, que eu fazia o Senai lá, então eu segui um dos caras que vendia pra ver onde ele comprava. Aí eu comecei com uma caixinha de Fini. Vinha, se não me engano, acho que era 6 Fini, pagava R$1 cada e comecei a vender a 2, e aí foi expandindo. Antes eu vendia só pra minha sala, aos meus amigos do SESI, aos professores. Os professores. Eu não vou falar os pronomes dos professores, mas professores também compravam, viu? É que você não pode falar Eram agora. Os que mais compravam, mais fortalecia, viu? Que da hora. Nossa, e ali foi praticamente o ano inteiro até eu me formar. Eu conseguia fazer muitas das coisas que às vezes eu precisava para poder comprar passagem para ir pro Senai, algo que eu queria comer, foi do fruto das vendas de bala fine, chocolate, Kit Kat. Eu tinha uns compradores bem fiéis assim na sala, sabe? Você tinha vergonha de vender? Não, nunca tive. O pessoal que conhece sabe, eu sempre fui muito extrovertidão, amigão de todo mundo, sempre fui muito interativo com todos, então foi algo que eu vi a oportunidade. E ali foi, acho que o momento, assim, que nem pode falar do eu já, né? Era algo meio que não tinha que ser meio escondido, porque não pode até hoje, né? Mas algo que me rendeu bons lucros aí naquela época, viu? E que com certeza te fortaleceu nas vendas. Nossa, demais, Por muito. ser clandestino, já tinha que ter meio aquela... Opa, a gente tinha os merchan, né? Do pessoal do trem, a gente cantava também. Então... Para, sério? Sério. Caramba. Dá uma palhinha aí, João. A porta fechou. Ih, agora esqueci. Não, por mas favor. É muita emoção. Mas era legal. Tinha uns momentos assim bem bacanas, sabe? Que aí às vezes o diretor, seu Osmar, muito gente boa, um excelente profissional, só que não podia, né? Ele tinha que cumprir o trabalho. Ele era o único que não comprava. O restante todo mundo comprava. Mas morria de vontade, com certeza. Ah, com certeza, né? Ele era muito gente boa, o seu Osmar era um grande profissional. A hora que ele vinha, aí tinha que esconder tudo. Era igual os pessoal que vendia no trem que escondia do segurança. Eu escondia do seu Osmar. Cara, teve um dia que eu tava vendendo e aí o juiz chegou e entrou no cartório. Nossa. Aí eu, nossa! E aí o pessoal, tipo, Jéssica, fica aí, a gente vai fechar a porta, a gente vai fazer uma reuniãozinha rapidinho e a gente já volta.
Fiquei 2 horas. Misericórdia. 2 horas sentada no vaso Sim, lá, escondido. esperando, ouvindo sermão lá, que a galera não andava produzindo muito. Nossa. Mas isso é incrível. São histórias que dá gana, sabe? Sim, tipo, sim. é uma delícia poder você ter um retorno do fruto do seu suor. Exato. É diferente. É diferente. É diferente, que nem vocês estavam falando de comissão. A gente vai entrar nesse assunto. Uhum. Mas é diferente. E você? Tem alguma história eu já? Quando era criança, assim, como eu falei, né? A minha mãe tinha loja de imóveis e, assim, não vendia alguns produtos, né? Então sempre aparecia alguém querendo comprar alguma coisa diferente. Celular, e a gente é bem do interior, então às vezes eu comprava no Mercado Livre, comprava na internet mesmo e revendia pro pessoal lá, né? E às vezes, assim, atrasava a entrega, alguma coisa lá, é bem difícil acesso. Então, às vezes, você tinha que ir levando a pessoa meio no banho-maria, sabe? Eita, Então, nós. eu já enrolei alguns clientes Novinho. nessa época aí, por causa que o fornecedor demorava de entregar, o Mercado Livre demorava, sempre acontecia alguma coisa. Não, e aí Então, você explica pra gente o que você falava pro pessoal. Não, você tinha que segurar, falar com o fornecedor. Realmente, assim, não é enrolar, né? Mas você falava realmente a verdade, mas assim. Choveu muito aqui na Bahia esses dias, tipo, nem choveu, tava seco. 3 Não, meses sem chuva. eu entregava lá mesmo. Eu comprava no Mercado Livre pra cá, pra entregar lá. Só que lá é bem difícil acesso, então às vezes demora pra chegar. Aqui em São Paulo. Hoje melhorou muito, né? Hoje tem um frete full e tudo mais, mas naquela época, na Bahia não tem. Era você e você mesmo. Então você tem que comprar no Mercado Livre e esperar chegar, e às vezes demora pra caramba. Como eu tinha um amigo, tinha um irmão nosso que era como se fosse gerente lá no Correios, então eu tinha que ficar aí vendo lá direto. Ficava, se chegar, você me avisa, você pega pra mim, porque Meu o Deus. trem tá feio. Gente, e muito novo. Bem novo. Também eu cheguei também a vender alguns cafés pro meu avô vendia café também, e quando eu ia visitá-lo, sempre ele falava, vende o café aí e ganha o dinheiro lá, e o dinheiro é seu. Ele que moía? Ele moía, na verdade ele fazia todo o processo na época, né? Ele comprava o grão do café, torrava, moía o café, embalava e vendia, né? O pessoal geralmente ia lá comprar. Aí quando eu ia visitar para ele, em vez de dar dinheiro pra gente, mandava a gente vender os cafés. A gente, eu falo eu, né? Sim. Vendia os cafés e ficava com um dinheirinho pra... Você é o filho mais velho. Sou o neto mais velho do lado de pai, né? Uhum. E do lado de mãe também, sou o neto mais velho, o homem. Caramba, e Então- aí você pegou também gosto, viu também que ali você conseguia fazer uma rendinha ali. E isso daí era quando eu ia visitar meu avô, né? Que ele morava bem distante, assim. A gente morava 200 e poucos km naquela época. Uau. Era muito longe para nós pela condição financeira e tudo mais. Hoje a gente vê assim, 200 km, ou até ir na Bahia. Parece que a gente vai mais hoje visitar do que quando eu morava a 200 quilômetros, que era bem mais perto, sabe? Uau. Mas então quando ia sempre era a época de férias, final do ano, o período do meio do ano que a gente tem férias na escola, alguma coisa assim. Então sempre acabava vendendo esses cafés na rua para poder pegar o dinheiro, né? Guarda meu abadá, viu, Pedro? Guarda meu abadá que a gente vai lá pra Bahia. Se tivesse faculdade pra gente falar sobre vendas, né? Se tivesse faculdade de vendedor, cara, incrível. A gente tem faculdade N profissões, mas vendas é no dia a dia ali, né? Que você pega a prática. Se tivesse a faculdade de vendas, qual seria a disciplina que não poderia faltar? Caramba, é uma pergunta É uma bem... pergunta complexa, né? Acho que Pergunta para um complexa. vendedor, Saúde emocional. também. Ambição. Vendedor Vendedor tem que ser ambicioso. Ele tem que, eu falo, almejar coisa pequena e almejar coisa grande é o mesmo mesmo valor. trabalho. É o mesmo trabalho, o mesmo preço. Então você tem que almejar coisas grandes. E eu falo, o vendedor ele tem que ter conta. Se não tiver conta para pagar, ele não vai se motivar a vender. Então o que eu falo para os meninos quando tá começando em venda, fecha uma viagem, parcela. Aí você vai ver, você vai sentir o gostinho. Falar, eu preciso vender mais, porque eu quero voltar aqui de novo, quero conhecer novos lugares, eu quero comprar um carro do ano, eu quero comprar uma casa, quero comprar casa na praia, eu quero conhecer tal país.
E eu fiz isso pra minha vida e na minha vida deu muito certo. Os meninos sabem disso. Eu, a todo momento, qualquer brechinha que dá, qualquer feriado que vai, eu tô fazendo uma conta, tô indo viajar. E eu vejo isso como motivacional, porque às vezes você só tá ali vendendo, mas aí você não usufrui aquilo que você tá ganhando. Aí você acaba às vezes perdendo, fica meio que desmotivado, você não usufrui, você não compra nada, não faz um agrado pra esposa ou pra si mesmo. Então eu peguei isso aí como um ensinamento pra minha vida, a ambição de eu querer coisas novas, coisas boas, poder proporcionar não só pra mim, mas pra aqueles que estão ao meu lado, assim, sabe? Coisas que eu jamais imaginei. E graças a Deus tem dado muito certo. Ambição. Ambição. Eu colocaria também a matéria resiliência, né? Porque vendas não é 1000 maravilhas. Vou colocar aí que são muitos nãos. É muita porta fechada, muito não, muito desaforo. E até você conquistar o sim. Então, a resiliência também é a matéria aí primordial que não pode faltar no desenvolvimento de um vendedor. E a gente vai falar sobre os nãos. O não acho que é o que a gente mais ouve, o que mais né? tem, Tá forjado a ouvir não. Tem até um bordão nosso assim, por que você não vai ligar pro seu cliente? O não você já tem. O não é não ligar, já tem. Vai correr atrás do sim. Mas não dói ouvir o não? Não é uma rejeição? É uma rejeição para quem não é resiliente. A partir do momento que você é uma pessoa resiliente, o não, ele não te abate, não interfere em nada. Então você precisa ser resiliente para aguentar os não. Talvez no começo... vocês no começo, sim. sentiram? No começo, sim. No começo impacta bastante. Aí vai da sua capacidade. Já choraram por não ter uma venda? Não por venda. É mesmo? Da mesma forma que tem os prós, tem os contras, né? E a regra é o quê? Os compradores, que é o nosso contato direto ali nos clientes, são pessoas muito fechadas. Então, não é que tem um tratamento mal, não é isso. É que pelo compliance, pela profissão, o cara tem que ser mais fechado mesmo. E então tem comprador arrogante, tem comprador que não tá no dia legal, desconta no vendedor. Então o cara que não coloca resiliência em prática, ele entra em depressão. Primeiro não, aí ele já desiste. Já fica depressivo já, porque o negócio não é fácil não. Tem a salinha lá com a psicóloga na empresa pra poder dar um apoio. Tem não. Fica a dica, né? Tem não. Lá é raiz mesmo. Lá é raiz. Tem raiz, que pancada. aguentar o propósito. Aí que a gente foi forjado. É nisso que a gente foi forjado. É porrada. Aí que entra a amizade, que é muito legal, né? Sim. Exato. Poder, tipo, ter um ombro amigo pra chorar. Precisa, senão não vai. Caramba. A gente tá falando dos nãos, né? Assim, a gente entende que tem vários tipos de não, né? Os meninos vão concordar comigo nesse ponto. A gente tem que entender por que cada não veio e qual que é o motivo dele. Aí eu acho que dói menos, sabe? O não do comprador, ele é extremamente normal, é o natural. Alguém tá te incomodando, é a mesma coisa você receber agora uma ligação de uma operadora. Exato. Você não vai atender agora, você tá em reunião, você tá num podcast, você tá ocupado, você sempre tá fazendo alguma coisa. Só que em algum momento da vida você vai atender. E se esse número te ligar 15 vezes, você vai atender pelo menos para falar que você não quer que ele ligue mais. E é nesse momento que você tem que saber lidar, que você vai ter uma oportunidade só. Pra mudar Às o vezes jogo, né? você só tem uma oportunidade. Então você tem que aproveitar aquela oportunidade sempre como se fosse a única. Já aconteceu alguma vez de você falar, perdi o jogo, e aí faz um gol na prorrogação? Várias vezes, assim, a gente é acostumado a ligar tanto na empresa, e a gente sempre prega que até que acontece às vezes da gente acabar ligando para a empresa, o vendedor acabou de ligar do nosso lado e o cara fala, eu não aguento mais ouvir o nome de vocês, cara. Toda vocês já hora. ligaram aqui 5 vezes hoje. Aí essa é sacanagem, semana já ligaram né? 15 vezes. É 40 contra 1. Aí, às vezes, o cara dá uma oportunidade mesmo pela insistência e pela perseverança, foi o que os meninos falaram, né? E é tudo interligado. O João falou a persistência de ligar e a ambição que não te faz parar de ligar. E Exato. eu acrescento nessas duas palavras a paciência, né? Que às vezes você tem que saber também a hora de ligar, não é assim, a gente fala que é persistência e aproveitar as oportunidades, mas também não é incomodar quem está do outro lado, tá? Muita gente entende errado. Não é incomodar, é com paciência, com amor, com jeito e com carinho mesmo agarrar as oportunidades e mostrar o diferencial que nós temos e que nós somos, que é uma empresa que resolve.
E é o que sempre prega na empresa e é o que nós levamos para a nossa vida, sabe? A gente resolve tudo que tem que resolver a qualquer custo. Então, se a gente deu a nossa palavra, é como antigamente o pessoal falava, né? É no fio do bigode mesmo. Se eu dei a minha palavra que eu vou entregar esse material, eu tenho que cumprir, custe o que custar. Já perdeu noite de sono? Ah, muitas. Várias A vezes. gente já Vocês virou fazem- na empresa. Vocês fazem uns negócios meio doido e depois só passa pra produção. Aí depois tem que resolver. Aí vocês vão junto ajudar na produção. Vamos, Vai, não, tem já teve tempo ruim situação não. já. É. Já aconteceu? Já. Mesmo agora, já como supervisor, vendedor, a gente não tem tempo ruim sobre encaminhar. Se precisar usinar, a gente usina. Se precisar carregar, a gente carrega. Pintar, a gente pinta. Tem que precisar dar o entregar. Entrega. Agora na filial em Uberaba, como é tudo novo, a gente tá se estruturando. Então tem dias lá que às vezes esses tempos atrás, agora eu fui fazer entrega, entendeu? Precisava entregar o material, a gente não tinha um motorista freelance no dia. Eu falei, Denis, vamos lá, vamos carregar. Vamos. Aí cheguei lá, ainda o cara ainda tirou uma com a minha cara, olhou de social. Aí ele até falou um palavrão, rapaz, você não é motorista nem aqui nem na China. Eu falei, não, pô, independente de tudo, eu tenho que cumprir com o prazo. Então é isso, não tem tempo ruim. Pra nós três É vestir aqui, a camisa. É vestir a camisa. É. Vestir a camisa. Que legal. Incrível. Noites de sono perdida, finais de semana, mas Nossa. o material tem que estar entregue no Tem, cliente, né? O cliente tem que ser atendido em qualquer situação. É o que a gente prega, é o quê? É o que eu falo, é tirar a dor de cabeça do comprador. Entendeu? A gente tem que resolver o problema, custe o que custar. Qual foi a venda mais difícil que vocês já fizeram? A venda mais difícil que eu fiz, ela demorou 12 meses para ser efetivada. Um ano? Um ano. Eu não vou abrir o nome do cliente, né? Mas em parábolas. Tá. É uma empresa do setor mineral e eu cotei um projeto muito grande, uma expansão numa linha deles e enchi os olhos, porque pelo valor que deu, foi o maior pedido que eu fechei até hoje. E o passo a passo é o quê? Você manda a cotação, no dia seguinte já tá ligando pro comprador. E aí, vamos fechar, vamos negociar, como que ficou o preço e tal. Não, João, tá em análise. 1 mês, tá em análise, 2 meses. Só que do outro lado da linha é um ser humano também. Então o cara não aguentava mais cobrança e aquele projeto congelou. Ao invés dele me replicar essa informação, João, tá cancelado, tá congelado, seguraram a verba na empresa, vai andar daqui 6 meses. Não, ele simplesmente não me respondia mais nada. Então eu começava ali, a cada 15 dias mandava um e-mail. E se passaram 11 meses. Um dia eu perdi a paciência, me enchi de razão, montei um e-mail pra ele. Cara, não é legal a forma que você trabalha, você não dá retorno. Eu sei que você tá recebendo cobrança, mas eu também sou cobrado. Pelo menos um retorno eu queria receber. E na hora de enviar eu apaguei. Eu não mandei, falei, não, eu não vou mandar. Porque esse projeto talvez foi congelado, mas ele vai ter mais. Não deu 15 dias. João, startaram a compra, eu tô te direcionando isso. Nem negociou, mandou o pedido Deus. direto. Foi a sua prova de fogo. Foi, 12 meses. Foi o pedido mais demorado, mais burocrático para atender, mas saiu. E foi uma bolada, pelo jeito, hein? Foi. Legal. Foi um E bom aí, pedido. isso te motivou a fazer mais negociações? Motiva. difíceis? Sim, porque a gente tem uma frase que é o quê? Quanto mais difícil o processo, menor a concorrência. Porque o mercado ele não quer dificuldade. O mercado quer o feijão com arroz, quer o que é fácil, quer resolver fácil. A gente não, o diferencial da empresa é o desafio. A gente gosta do desafio, a gente aqui não tem um curso de CAD, não tem engenharia nem nada. A gente lê projetos que, se eu fosse ler 5 anos atrás, eu falo, isso aqui é loucura, não existe. Então a dificuldade é com a gente mesmo. Quando pega um projeto, alguma compra arquitetada, com um grau de complexidade maior, a gente já dá risada. Isso aqui é pedido. E uma coisa na Asus e tal que a gente aprendeu com o Jones é o quê? O não existe. O não existe. Não existe o não. Não é só pro Jones, é pra Asus e tal. Algum jeito tem de resolver. Como vai ser, aí a gente vai trabalhar pra estudar. Mas o não existe. Tem que dar. Isso aí foi algo aí que desde o começo, né? A gente sempre aprendeu com ele. O não existe. Então, Que incrível. pra gente não existe o não. A gente vai em busca do que for, o que precisar, do possível e do impossível pra poder resolver. Então é algo que chama muita atenção pra gente, assim, que tem sido de grandes valores. Vocês acham que vocês já aprenderam tudo sobre vendas? Não. Então, E não dá pra aprender tudo. Não dá, porque
é muita coisa. E vendas, ela é altamente mutável, né? A gente não aprende tudo, não. A gente aprende todo dia, mas não aprende tudo. Interessante. Todo dia um pouco, um com o outro, né? Uhum. E assim, a gente... No dia a dia, assim, a gente consegue olhar um pro outro e ver as valências que um ou outro tem de melhor e aprender, né? E eu acho que esse é o grande trunfo nosso, assim, que a gente, graças a Deus, entre nós não temos um ego, assim, de falar, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, e a gente sempre procura aprender um com o outro. Eu acho que isso é um diferencial da empresa de vocês. É um diferencial muito Porque grande. quando a gente fala em vendas, é um querendo matar o outro. Sim. E lá a gente vê que é parceria, que é um querendo... Chega num patamar que não tem mais concorrência, né? É só Não. apoio. Exatamente. Só apoio, exato. A Incrível. gente olha um pro outro e consegue ver claramente assim, as qualidades. Por exemplo, o João é muito bom negociador e é excelente em fazer relacionamento com o cliente. O João Vitor é muito bom em técnica, ele entende muito de produto e consegue desenvolver bastante. Então, assim, todo mundo procura o apoio sempre de um ou outro quando precisa, ou do próprio Joanes, ou do meu pai que está trabalhando com nós lá agora. Então, assim, sempre que a gente precisa um do outro, a gente não tem a questão do ego mesmo, a gente pede ajuda. E eu acho que isso é assim, imprescindível nas vendas. Você saber e ter ideia de que você não sabe tudo, que você precisa do outro. E, sobretudo, que você não está sozinho, né? Que você precisa de ajuda para conseguir chegar nos seus objetivos. A gente pode ter pensado ou achar que chegou longe, mas assim, é muito caminho que a gente tem pela frente e cada passo que a gente dá, a gente enxerga que o futuro e a estrada é muito longa de aprendizado e de conquistas também. E a humildade, né? Sem sombra de dúvidas. A gente enxerga isso nítido em vocês três. Porque a gente conhece, né? Pessoas que trabalham em vendas e muda de vida, porque realmente é uma profissão muito desafiadora, mas também muito recompensadora, né? Sim, sem dúvida. Então, as pessoas mudam e isso é muito bonito de ver em vocês, que vocês são tão novos, já tem ali um patamar tão alto na vida profissional, né? E ainda continuam, assim, com essa humildade de falar, nunca vamos aprender tudo sobre vendas. Vocês já fizeram curso sobre vendas? Não, eu não. Não, também não. Isso é incrível. Eu já assisti palestras, algumas coisas, mas tudo relacionado ao meu pai, né? Porque meu pai sempre é professor de vendas, então eu sempre acompanhei ele nesses pontos, mas assim, um curso por Foi fora, seu mentor. não. Foi sim, o meu pai no início da vida e o Joanes no período de Aços Vital que a gente tem. A gente entende e fala que assim, nós três, como a gente entrou praticamente juntos nas vendas, e iniciou a trajetória juntos, a gente vivenciou muito o dia a dia da empresa, muito junto com o Joanes. O comecinho ali, né? E a gente foi crescendo e evoluindo. E outra coisa que a gente sempre coloca também como um ponto muito positivo é que a gente não olha só para a venda propriamente dita, a gente olha para um todo, né? Exato. Que é a entrega, é realmente fazer o acontecer. Então, a gente não é só tirador de pedido, igual o pessoal fala. Acho que o pós-venda é o principal, né? O É primordial. o que faz o cliente comprar de novo, né? Exatamente. E que nem o Pedrinho falou, né? Da parte de ser professor de vendas e tudo mais, eu falo que primeiramente sempre é Deus, mas eu falo que eu acho que os dois melhores professores, que foi o Joanes e o meu sogro, que é o Sérgio, que é o gerente geral da Aços e tal. O Joanes pela a loucura, por não existir o não, a agilidade, a correria, independente do que aconteça, tem que entregar pro cliente, a parte ali de ser forjado mesmo, sabe? Aguentar a pancada que tiver que aguentar para resolver o problema. E já o meu sogro Sérgio é pela parte da segurança, vamos sempre ter atenção, a calma, a transparência, a clareza. Então, eu falo assim que foi uma junção dos dois, sabe? Do Sérgio com o Joanes, que me trouxe um aprendizado assim primordial para hoje eu sei quem eu sou. Que incrível, forte, profundo.
Então, vendas te mostrou o seu propósito. Exato. Hoje, que nem eu falei, eu não me vejo mais longe das vendas. Eu viajo, não saio, às vezes, do celular. A Dani até fica brava. Amor, calma um pouquinho, mas não consigo. Que incrível. Sabe, é algo que tá no sangue. Que nem o João falou, às vezes a gente vai viajar, se eu fico um tempo fora, eu falo, nossa, que saudades da loucura, do estresse. Às vezes passa um dia que não tem nenhum BO, eu falo, nossa, hoje o dia tá parado, meu. Por mais que tenha pedido... Mas quando vem um negócio pra resolver, é prazeroso, sabe? Eu tenho prazer em resolver as coisas, em ter que falar com o cliente. E eu sempre falo pros meus vendedores, a transparência, a verdade, a clareza é tudo. Não queira mentir, por mais que a pancada vai vir. Atrasou um pedido, seja transparente, se antecipe, entendeu? Nunca vai pelo lado da mentira, porque aí você perde a confiança. E aí já era, perdeu a confiança, você perdeu o cliente. Então, quando trabalha ali com a transparência, com a clareza, é sucesso, é sucesso. O João tava falando isso aí, a gente viaja sempre, gosta de viajar sempre junto, né? E assim, eu lembro a gente assim, lá em Dubai, na viagem, e sempre toda hora atualizando o e-mail pra ver se chega pedido, sabe? Aquela coisa é uma piada interna? É uma piada interna, anda isso? com o notebook pra tudo quanto é lado, tá no barco, tá na lancha, tá onde for, a gente tá com o notebook, celular. Qualquer lugar esperando o pedido, falando com o cliente e negociando. Sempre é uma coisa assim maravilhosa que a gente... Vocês não param. Não realmente para. por Eu até amor. brinco com o Jones, falei, João, às vezes que eu mais vendi, que eu mais vendo é quando eu tô viajando. Eu vou ficar só viajando. Pode ser. É como você disse, é o seu... a forma que você busca Sim. pra poder, né, sua ascensão. Exato. Você fala, vou fechar uma viagem. Você fechou uma viagem e aí parece que você... Porque querendo ou não, você tá fortalece ali. usufruindo daquilo que você do que você faz no dia a dia. Então te dá mais prazer, te dá mais emoção. Você fala, caramba, eu quero voltar pra esse lugar ano que vem. Que nem o Pedrinho falou, Dubai. Pra quem me conhece, sabe, eu amo aquele lugar. Então, enquanto Deus der condição de eu trabalhar pra eu poder lutar todos os anos pra eu estar em Dubai, eu vou pra Dubai. Eu fui 2021, 22, 23, 24. Fui esse ano, a gente passou a virada lá esse ano. Quase um shake já. Quase E aí, shake. agora Ele já em tem a outubro- roupinha já. Em outubro a gente foi de novo, porque... E me dá mais prazer em saber que eu vou voltar e eu quero vender mais pra 2026 eu estar lá de novo. Incrível. Entendeu? É a sua motivação. É minha motivação. Eu falo, o vendedor tem que ter conta. Se não tiver conta, aí não vira, não. Não vai. Não vai, não, sou. Conta pra gente aqui, qual foi, assim, o bem ou o retorno maior que vendas já proporcionou pra vocês? Que vocês pararam assim e falaram, meu Deus, eu nunca imaginei ter isso ou vir pra esse lugar. É um pouco assim, é bem difícil responder essa pergunta, porque assim, a gente às vezes tange muito pro lado do dinheiro mesmo. Mas se eu olhar assim, eu consigo olhar, por exemplo, a minha esposa hoje tá em casa e não se preocupar, sabe, com o trabalho. Exato. Ela poder ir na academia, que é uma coisa que ela gosta, o horário que ela quiser. E Gente, ela é o poder Rodrigo brincar. Hilbert. Não, assim, os meninos têm Acho que é filhos, eu ainda sim. não tenho, mas assim, é uma coisa assim, que eu acho que o dinheiro não diz realmente só o dinheiro, e assim, a gente não pode comprar isso, sabe? Mas Isso assim... é incrível, são valores. São valores. As vendas, ela proporciona, assim, a gente dá uma qualidade de vida e uma forma de vida para que a gente ama diferente, sabe? E isso é muito bom, assim, é gratificante, assim, pra gente. Então, isso custa mais do que dinheiro pra você. Custa mais do que, assim, às vezes eu posso falar de um carro, de uma viagem, sei lá. A gente, graças a Deus, é bem vivido, já viajou bastante, Deus tem abençoado grandemente. Mas, assim, a gente falar de um objeto, de alguma coisa assim, é passageiro, sabe? Mas, assim, a qualidade de vida, e a gente vê quem a gente ama feliz, assim... Paz. Nossa, é muito bom, assim, sabe? Não tem o coração no material. Não cabe. Que bonito. Que bonito, meu Eu Deus. falo a mesma coisa. Principalmente agora pelo nascimento da nossa bebê, que já faz um ano e 9 meses, né? Mas foi uma das coisas assim que que eu trabalhei muito era para isso, para que minha esposa pudesse cuidar da nossa filha. Eu tenho vontade de voltar a trabalhar com a minha esposa, é uma profissional extraordinária. Ela é vendedora? Não, ela cuidava na época da logística. Ela foi a primeira funcionária da empresa, fazia de tudo também. Aí logo depois entrou o João, aí trabalhava os dois juntos também.
Mas ela era, até chegar a coordenadora de logística, também até quando a empresa foi tomando seus rumos, ela fazia de tudo. É igual o João falou, a gente carregava, vendia, Lavava banheiro, fazia de tudo. A Amanda, né, falava que ela ficava lá apertando o pedal da empilhadeira pra subir. E não subia. Nossa, a primeira empilhadeira lá, Senhor Jesus, era uma lástima. Virava o volante, o pneu não virava. Mas óleo hidráulico vazava. Mas de modo geral falando, eu tenho vontade de voltar a trabalhar com a minha esposa, até porque eu falei porque é uma pessoa extraordinária, agregava muito. Mas no momento eu sou muito feliz pela oportunidade que Deus deu de ela não precisar trabalhar, ela poder ficar com a minha neném, levar a neném pra natação, curtir. Às vezes ela manda até foto, tipo 2, 3 horas da tarde no ar-condicionado, deitada, dormindo com a Manu. Eu falo, vai voltar a trabalhar já. Mas eu fico muito feliz, é uma dádiva, é uma oportunidade assim que... O relacionamento melhorou muito também, porque querendo ou não, a gente trabalhava junto, e eu trabalhava em vendas, ela na logística. Então assim, eu vendia, eu precisava que ela entregava. Ixi. E tinha dia não, era quase todo dia, eu tinha um quebra-pau. Mas a gente sempre separou, sabe? Mas querendo ou não, ficava às vezes um ambiente pesado, sabe? Mas agora assim tá mais tranquilo. É porque vocês estavam cada um de um lado da moeda. Sim, cada um tinha que puxar pro seu lado. Exatamente. Ali exatamente. vocês estavam com profissionais, mas aí ela difícil, pegava né? e falava, não existe só você de vendedor, tem mais quantos vendedores? Você acha que é só seu pedido? Nossa, era difícil, mas tá bom. Mas o meu tem que ir na frente. Tem. Alguma coisa, brincadeira, alguma coisa tem que ter de benefício nisso, diferencial, pô. Tá trabalhando, Mas foi o que o Pedrinho falou, eu faço das minhas palavras, é excepcional, é uma oportunidade única. Legal. Única mesmo. O legal é isso daí, né? O material, de fato, ele é importante. Uhum. Eu lembro, eu tinha um ano de casado e eu tinha um carro, eu tinha o sonho de infância de ter determinado carro. E um vizinho meu, eu tinha um ano de casado, morava num condomínio, ele tinha. E eu olhava o valor do carro e eu falava assim, caramba, não vai dar. Não consigo me imaginar num carro desse. E passou 2 anos, Deus foi abençoando, deu tudo certo, eu comprei aquele carro. Então foi uma realização para mim assim ímpar. Mas se a gente tirar um pouquinho o material, eu ter a condição da minha esposa ficar em casa, cuidando dos nossos filhos, tem a babá que ajuda ela 3 vezes na semana, então isso daí não tem preço que pague, de fato não tem preço que pague. Eu lembro que quando a gente estava para casar, ela preocupada com as contas, né? Ela não sabia quanto que eu ganhava na época, numa proporção muito menor. Tadinha, tava preocupada, ela não sabia quanto você e ganhava. eu lembro um dia a gente tava passeando de bicicleta, ela falou assim, amor, eu recebi uma proposta de emprego, o salário é tanto, só que na entrevista já me deram um norte ali, eu não posso falar que eu vou usar condução, porque a empresa não paga, e se eu falar que eu preciso de condução, eu vou ser desclassificada. Amor, calma, vai dar tudo certo, não precisa, porque de fato ela ainda não sabia, e a proporção que eu tinha na empresa também era muito menor. Então, ela não ter feito esse e outros sacrifícios, porque hoje o sacrifício geográfico ali para mim é o maior que tem, né? Você trabalhar num local que você não é reconhecido, não ter tempo para cuidar dos filhos, da sua casa, então eu dando condição da minha esposa ter tudo isso daí para mim não tem preço que pague. Cara, que demais. Então, hoje e qual era o carro? Era um Golf, um Golf GTI, isso. GTI, isso. Caraca. Eu imaginando aqui uma Land Rover, alguma coisa mais. Não. Olha mais só. Calminho. Incrível. O Golf tá guardado na garagem. Ainda tá lá? Tenho o Golf Nossa, ainda. acho isso Agora sensacional. Agora o outro. O que sai de final de semana? Esse daí, o Golf era o sonho de infância, esse outro é o sonho de adulto. Faz todo sentido. Eu falei pro meu esposo que meu sonho é ter um New Beetle. Eu tinha ele pequenininho, sabe, de Barbie? Tem uma época que saiu da Barbie lá, o New Beetle, e eu comprei. Falei, meu pai, um dia eu quero o grande. E aí, com uns 18 anos, acho que eu ia pra escola e eu passava na frente. Não era 18, era 17, tava no 3º ano. Eu via lá o New Beetle amarelo, eu falava, meu Deus, eu quero esse carro. E eu infernizei a vida do meu pai. Depois de anos, eu fiquei sabendo que ele chegou aí na loja. Minha mãe falou, ele quase comprou o carro pra você. Nossa. Mas ele não comprou porque lembra o que você fez lá, tal? Ele ficou com tanta raiva. Eu falei, nossa, eu ia ganhar o carro. Insistência. Você já teve o New Beetle? Mas não tive paciência. Pois bem, aí, ó.
Mas eu quero comprar eu quero deixar ele conversível, sabe? Que nem... Pronto. Coisa de... O da empresa dá coisa também. de- Só que eu corto a Aquele capô sonho dele. de infância. Capota dele lá, A gente pô. fabrica Bora. lá na empresa pra você. Vamos se reunir pra poder Pronto. fazer um lata velha aí? Bora. Poxa, na hora, só. Tem o New Beetle lá mesmo? Tem, pô. Até na cor a gente dá jeito. né? É. Não é Bora, amarelo não, mas dá Não, pra mas ficar. daí- Lá Resolve, tem, pô. lá tem setor de corte, solda, tem tudo. Dá pra Usinagem, deixar conversível. pintura. Tá Sensacional. tranquilo. Colocar um Asus Vital do lado. Pronto. Show de bola. E O pessoal... João foi humilde, Ah. não contou a história. Mas Ah. pede pra ele contar a história que ele deu um carro pro pai dele. Por favor, vocês me Ah. ajudem. Sério? Eu falo, é que nem estava falando da parte assim, né, de uma das maiores conquistas, assim, eu penso muito pro lado familiar. Sempre que nem eu falei, fui muito caseiro e algo que eu penso como cristão também, que um dos primeiros mandamentos é honrar o pai e a mãe, né? Um dos primeiros mandamentos com promessa e poder recompensar um pouquinho de tudo que eles fizeram Efésios 6. por mim. E eu já fiz assim algo que eu nunca imaginei na vida, que era levar eles pra fora. Em 2023 eu levei meus avós e meus pais pro Chile. Foi assim já uma conquista pra mim extraordinária. E esse ano, em setembro, a gente tava já com a viagem tudo paga, tudo programado. Eu ia levar meus pais, meus avós e minha tia pra conhecer a Disney. Meu Era o Deus. sonho da minha mãe. A caravana. E assim, uma galera, a gente Deus preparou, a gente fechou tudo, tava tudo certinho, a gente viajava dia 3 de setembro, mas nos planos de Deus, né, não foi o momento. No dia 2, a minha filhinha passou por todo o processo que ela teve que passar, mas se Deus quiser, a gente vai fazer essa viagem em fevereiro, né? E uma das coisas assim que mais me emotiva quando eu falo é realmente poder ter dado de presente se eu for falar, vou até ficar emotivo. Foi o carro pro meu pai. Tudo que meus pais já fizeram por mim. Eu lembro como quando Deus fechou a porta pro meu pai em 2011 e ficou muito difícil. Eu lembro das vezes quando meu pai conta que tinha que contar as moedas para poder comprar um pão. E isso foi quando me despertou, logo foi passando os tempos, aí eu comecei também a vender as coisas no SESI, e eu sempre tive na minha mente, tudo que o meu pai fez, minha mãe fez por mim, um dia eu tenho que recompensar eles. Uhum. E tudo que eu faço hoje, ainda eu falo que ainda parece que é pouco. Quando minha esposa faz pros pais dela também, eu sempre incentivo isso, porque é uma forma de gratidão. Hoje Deus prepara de eu pagar uns convênios bom pros meus pais. E ano passado o Pedrinho acompanhou, que o Pedrinho foi junto ver comigo os carros, tudo procurando. Minha mãe tinha uma carta de crédito que ela pagava já há um tempinho. E eu falava pra minha esposa, falei, Vida, eu quero dar um carro pros meus pais. E por incrível que pareça, eu tava um dia numa visita e Deus se usou do irmão pra poder falar pra mim que Deus ia preparar de eu dar a chave do carro do meu pai pro meu pai. Meu Deus. E Ele não aí sabia de nada. Ele não sabia de nada, ele não sabia de nada. Uma revelação. Foi uma revelação de Deus. E aí eu falei pra minha esposa, Vida, é a confirmação, vou atrás do carro. E aí minha mãe tinha essa carta de crédito. Aí eu comecei a procurar o carro com o Pedrinho, a gente achou, meu pai tinha um Palio Adventure 2003 e já tava muito passado, sabe? Mas era a alegria da vida deles, que eles iam pra igreja, levava bastante gente no carro pra congregar. E aí, quando foi ano passado, eu contemplei a carta da minha mãe, falando pra ela que eu ia comprar um carro pra Dani. Então ela viu, acompanhando tudo que o carro era pra minha esposa. E aí, o dia que eu fui com o Pedrinho buscar o carro, Deus preparou um HB20, sedã automático pra eles 2021. E aí chegou com um laço lá na casa deles, na hora que eles saíram pra fora. Eles viram, nossa, que carro lindo pra Dani. Eu falei, não, pai, não, mãe. Esse carro é de vocês. Eu não acredito. Olha só, gente. João Pedro chegou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, Vida. É de vocês. É da Dani. Mentira! Aqui já tá gravando ela. Eu sabia porque eu achava que era ela também. Oh, meu Deus, que coisa linda. Vai lá, é seu. É seu, vai lá. É seu, sogra, vai lá.
Vai lá. Amém, sogro. Vai lá, de vocês. Eles são primordiais. Minha família é o primordial. Minha esposa, minha filha, meus pais, meus sogros, tudo. Família é o primordial na minha vida. Eu queria estar lá pra ver essa cena. Eu chorei pra Foi caramba. uma cena muito bonita. É um sentimento de gratidão muito grande. Né? Você tava lá também? Tava. Vocês não desgrudam. Não, não desgruda não. Que legal. É, dentro da empresa, fora da empresa, tá sempre junto. Nossa, e aí agora em fevereiro vocês vão Vamos. conhecer o Mickey. Eles vão conhecer o Mickey. A gente já foi algumas vezes, aí agora em fevereiro, se Deus quiser, dia 2, bem no aniversário do meu avô, a gente embarca pra Disney. Ai, que delícia. Ixi, tá tudo, velho, tá todo emocionado. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem Se o preço. Trump deixar, eu vou também. Por quê? O que aconteceu? Eu não tenho visto ainda, não. Oxi, isso daí é fácil de providenciar. É, né? Tem que correr atrás. Ele já me barrou lá uma vez. É mesmo? Uns 2 anos, mais ou menos. Eu vou Achou que tentar você de ia pra novo. lá e ia ficar. É, então. Tem muito brasileiro ainda, né? Tem bastante. Ah, isso é... Se ele me barrar de novo, não tem que abrir unidade lá. Aí não vai ter jeito. Inclusive, bora se encontrar lá na Copa? Bora. Marcas do Brasil. Opa, Bora. na hora. A Vambora. gente tá querendo contar a história de alguns brasileiros lá. Legal. Que levaram suas marcas. Legal, sensacional. Quem sabe a gente não se encontra por lá, assiste Com uma certeza. partida. E me conta uma coisa. Eu já fiquei sabendo que vocês fizeram uma viagem pra Dubai e vocês jantaram com um cara do futebol famoso, um jogador? Foi. Como assim? É que a gente é muito emocionado, né? Principalmente o João Pedro. Nossa. Na verdade, foi na última virada. Foi. Nessa última? Foi de 20... Foi agora. Foi de agora. 24 Foi a pra última vez que 25. a penúltima vez que a gente foi com as esposas, com a família, né? Era a virada do ano e tava tendo a premiação lá, né? Lá em Dubai. Da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Do melhor jogador do mundo. Melhores do das ano. Arábia lá. Do negócio das Arábia. É uma premiação que tem. É como se fosse o The Best, só que lá das Arábias. E aí a gente tava em Dubai e tinha muitos jogadores lá. Aí tá, tanto que a gente passeou de lancha à tarde e passou o Neymar com a lancha. Do nosso Meu ladinho. Tava o Vinícius Júnior, vários jogadores. O time do Real Madrid O praticamente time do Real Madrid inteiro, né? o time do Bayern de Munique. E aí a gente viu que o pessoal tava lá no Salt Bay, né? Que é aquele do salzinho lá. A gente falou pras mulheres que ia lá só dar Só pra poder ir lá, Olha só. Aí deixamos um rim no coração Aí lá. paramos o carro na porta, mas não teve jeito. O cara veio abrir a porta do carro. Eu falei, como que nós fica só olhando aqui agora? Tem que entrar, né? Aí a gente sentou lá e sentou com alguns jogadores lá. Tava o Modric, né? Tava alguns jogadores do PSG também. Acho que o Bellingham O também Bellingham. tava, Rudiger, tava tudo do nosso lado, assim, nas mesas. Cara, que É, incrível. sensacional. Que incrível. Aí uma história. Vem dessa mais pra cá, viagem. João. A gente- Vem mais pra cá, Pedro. O nosso inglês é bem pouco, né? Nossa. Sou. Dá pra se virar, não é não? Tem uma história que é bagagem. A gente já tava gastando pra caramba na Nossa. viagem, né? O que podia e o que não podia. O Matheus tava com a gente, já tava já esgoelando nós, tava esganando nós. Vocês Já vão começar a coitado. pagar pra mim, não? Foi vendedor junto com nós também. E aí a gente tava lá e o inglês é muito fraco. Então o pessoal vem e fala, a gente só ok. Então, Yes. E vai vindo. aí daqui a pouco vem o do Salzinho. Eu esqueci o nome dele. Você lembra o nome dele? Ah, O isso. chefe? É o The chefe. Nerd, É um Nerd lá, restaurante onde você estava. É, no É, restaurante. Dentro do restaurante veio o dono do restaurante. Só que o que acontece? Você tem que pagar pro dono ir lá jogar, porque é pro original lá pagar o sal. Ai. Só ele é quase 6 mil dirhams. E aí a gente só foi Quanto falando que dá yes. isso? Aí vai dar uns 8, 9 mil reais. Pro cara vir jogar um sal Só em pro você? cara vir Pra jogar cortar o a sal, carne. Só pra cortar a carne e jogar o sal lá. Fora a conta que Fora já a tava conta. facada. Um hambúrguer R$1.000. Um hambúrguer. Meu Deus, o hambúrguer mais caro do mundo. Aham, um hambúrguer R$1.000. O Matheus quase infartou na hora que ele viu o preço lá. Comeu até o papel que veio junto. Pra sair com Até o você- guardanapo. Pra sair com vocês tem que ter cacife. Nossa. Não, nada. Não, é só ser louco, só ser meio louco. Só ser meio louco. E aí vocês Emocionado. foram falando tudo yes. Tudo yes, vocês foram falando. Aí chegou, Já- chegou o cara lá. Essa "Moço, parte da conta aí as mulheres não sabiam quanto Não. tinha sido o hambúrguer. a gente omitiu Agora vocês mentiu só estão até contando hoje. pra milhões de pessoas. Agora já era.
Aí daqui a pouco Quero saber quanto foi a conta. vem o cara todo emocionado na mesa, e aí a gente gravando, tudo emocionado, né? Felizão. Aí quando o cara saiu, ele virou pra mim e falou assim, eu acho que pra ele vir nós tem que chamar e tem que pagar. Eu falei, pagar? Ele falou, ele é caro pra caramba. Meu Deus. Aí eu falei, nosso inglês é pouco, qualquer coisa nós sai. Aí ele até brincou, vamos sair correndo. Não vai ter dinheiro que pague, não. Vamos sair correndo. Não, mas aí, graças a Deus, não foi, não. Ele só foi, acho que ele gostou da gente. Deve ter vocês gostado. tão brincando Tô te falando, comigo. Tô te falando. Ele- A gente só pagou a carne. Na É meio faixa. só assim, é muito. Porque a carne É. também era um rim, né? Não era nem um pedaço de bife, era um rim. Mas, pô, só pro cara vir. Mas, e aí ele foi, a hora que eu fui, Pedrinho, paga, vamos embora. O Matheus já tinha ido, já tinha corrido longe pra caramba. Eu falei, vamos. Aí Desespero. pagamos, metemos marcha. Aham. Foi embora. Mas realmente. Mas a experiência foi top, experiência né? foi Pô, top. o cara serve Eu só... imagino o cara Modric serve- olhando vocês. Ou o cara serve O só os cara- famosos, só os jogadores. O chefe A hora que servindo veio- vocês a hora e o que ele Modric veio me lá. E servir cadê eu? aqui, E falei, eu? oxi, você tá doido, moço? Eu fiquei doido. E o Modric lá, e eu? O cara não vai me servir, não? Não, eles Não, estão foi servindo moral, foi moral, o foi moral. trio bagaceira, né? Oxi, você tá doido? Foi moral demais, senhor. Que da hora. E por que trio bagaceira? A gente tava conversando antes do podcast, eu falei, é o quê? Um trio parada dura, esses três? Aí você falou, trio bagaceira. Os caras querem... Tem a bagaça, né? Os caras que seguem o parcelado vai até pra lua, né? Bom ensinamento. Seguimos aí. É aquilo, né? Não tem erro desde quando a gente segue ali o que foi passado por uma pessoa que já passou por aquilo. O Jones já passou por aquilo, ele sabe o caminho. Ele, faz isso. E graças a Deus a gente pegou e fez isso, e hoje a gente tem colhido muitos frutos. É o suporte. É o suporte, é o fruto de um belíssimo trabalho. Não foi fácil, não, que nem o João falou, às vezes é 12 meses, um ano e meio tentando bater num cliente, na porta de um cliente, até a gente conseguir, mas também quando consegue é um baita de um portão. A gente sabe que é sucesso. Vendas é treino, talento ou trauma? Acho que dá pra dizer aí que é a mistura dos três, né? Eu acho que vai muito, que nem o pessoal fala às vezes que, não sei se pode dizer que vendas é um dom. Lógico, pode ter o talento, sim, mas eu acho que tem muita técnica também, sabe? Vai muito da técnica, da ambição, da resiliência, entendeu? Eu creio que hoje, praticamente, acho que vocês podem dizer que qualquer pessoa se torna vendedor? Acho que sim. Com força de vontade. Força de vontade. Exato. É acima de tudo força de vontade, né? Uhum. Hoje a gente vê por experiência por alguns meninos novos que entraram em vendas lá, que você fala que há um ano na vida da pessoa não tinha nada. A pessoa, às vezes, por exemplo, entrou na empresa pensando que ia varrer o chão da empresa, ganhou uma oportunidade em vendas e hoje tá no top 3, entendeu? Cara, A que gente incrível. tem exemplos assim de pessoas na empresa que... E eu particularmente tenho certeza que os meninos também ficam felizes demais pelo sucesso dos meninos. Se querendo ou não, o sucesso dos meninos é sucesso nosso também. Então, eu fico muito feliz em ver o pessoal, o vendedor novo, que às vezes tem 3 meses de casa, já tá comprando um carro novo, já tá com casa, tá casando, tá indo viajar. Isso aí não Vocês tem têm noção que vai chover currículo na Assis Ah, Vital, não. né? Imagina. Não. Vamos Tudo fazer no e-mail fila. do João, tá? Vamos fazer fila querendo oportunidade. Mas Só que vocês estão assim, contando aqui a parte muito a bonita parte boa, também. exatamente. Exato. Exatamente. Eu já tive Só vez... quem passa sabe. Eu já tive vez de virar mais de 24 horas na empresa, na época eu era da logística, pro pedido do João. O João. Pro pedido dele. Aí Caramba. entrei, 7 horas na quinta-feira e fui sair só meio-dia da sexta-feira, virando pra poder entregar o pedido. Foi... E o Já João na passaram lancha. muitos, né? Não tava não. Essa Brincadeira. época aí não andava nem de bicicleta. Essa época aí eu tava no meu Tava no Uno, começo, eu tava pô. no meu Uno 2006. Eu tava no Escort, 96. Foi o primeiro carro de vocês? Não, meu primeiro carro foi o Uno 96. 96. 96. Aí eu fiquei com ele, que foi uma preparação de Deus, fiquei com ele um tempinho. Aí começou, o tanque de combustível era tudo remendado com, aquelas mantas asfálticas, aí começou a vazar. Aí tava gastando muito combustível. Eu falei, não é possível um Uno gastar muito combustível. Aí fui ver, tava tudo remendado. Aí Deus foi e preparou um Uno no 2006. Aí foi... Sucesso. Oxe, era minha nave. é. Era minha nave. Ia pra ele passar Escapamento. baixo. Ixi, arrancava escapamento e trocava os pneus. Fazia de tudo com Pode, não. pode-se dizer que a Dani comprou na planta?
Comprou na... Vixe, Bem na planta. tava o terreno matagal bem grandão, assim, ó. Foi visionária. Foi visionário. Foi visionária. Assim como as meninas também, né? Foi. Vir da Bahia pra São Paulo pra acompanhar o marido não é fácil, não. Rapaz, sair do conforto de um pai e de uma mãe lá já tava tranquilo pra vir pra cá, não querendo não... Algo que é... Até a Dani, às vezes, quando eu fui pra ir pra Vênus, falou, amor, você vai trocar algo que você tem fixo por algo que querendo não meio que é incerto, né? Então, você vê que tem que ter... Falando um pouco em comissão. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Achei que você Tô tinha tido acompanhando só. alguma... falando em comissão, vocês têm um fixo? Sim. E aí... E aí tem a comissão. Agora, que é meio que como coordenador, gerente, a gente recebe meio que pelo faturamento, às vezes, geral da mesa ou da empresa. Legal. Mas Fixo como não paga nem o café do João Pedro da manhã. Ixi, mano, para É pra, com isso aí. é pra incentivar, não é não? Mas só pra... É que, na Água verdade, batendo na bunda. Fixo é só pra... é uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de Sim. custo ali, estabelecida em lei. Mas o vendedor que sonha com essa ajuda de Ajuda custo, de meu irmão, custo, não passa nem do portão. não tem a Se o, mentalidade da vendedor, empresa. se o vendedor for lá fazer entrevista e perguntar o fixo, Vocês nem contrato. Nem Já fica a contrato. dica, não, pessoal. nem contrato. Mas é pra poder também motivar, né? Sim. Porque se o fixo for bom, gente, senta no sofá e toma café. É que se você Exatamente. pegar que às vezes tem pessoa que trabalhava, às vezes de domingo a domingo, segunda a segunda, o cara ganhava às vezes R$1.000, R$1.500 por mês, trabalhando direto. Aí ele vem praças e tal, trabalha das 7 às 5, segunda a sexta, aí tem ajuda de custo de, R$3.000, R$3.500, o cara tá tranquilo. Aí vende mais alguma coisinha, tira 6, 7 mil no mês, o cara tá sorrindo à toa. O cara Sim. ganhava 1.000 pra trabalhar de domingo a domingo, Sim, entendeu? Só que a gente não quer isso lá. sim. A gente quer ver os vendedores batendo de carro guerreiro. novo, que nem o Jones fala, eu quero vendedor batendo de helicóptero, batendo de lancha, com casa nos Estados Unidos, apartamento, o que for. Eu quero ver meus vendedores bem. Porque os vendedores bem, ele também tá bem. Todos estão bem. Sim. Entendeu? O resultado é certeza. proporcional às vendas, né? Uhum, exato. Isso é É incrível. uma entrega mútua, né? Uhum. E vocês já estão acostumados, então, com metas? Não tem metas. Não tem Não. metas, não tem Não. metas. Isso é muito porque- doido, pessoal. Isso é que nem- porque E vocês fizeram uma assim, cara, a eu falei, meta- cara, não É tem a meta meta. da Dilma. A É. gente vai dobrar, triplicar e dobra, e divide e Quando- dobra a meta de Quando novo. bate a meta, a gente dobra dobra a a meta. meta. É porque a meta, ela é assim, vendedores atrás ali da profissão são pessoas, né? Então, o vendedor motivado, ele não se limita à meta. Agora, o vendedor desmotivado, aquele vendedor que ele já veio de uma outra oportunidade de emprego, que ele já tem na mente dele, eu preciso de X, pagar minha conta, pagar meu aluguel, pagar meu cartão, acabou. Ele vai travar na meta. Ele não passa daquilo. Então, a gente tem isso que a meta, ela limita. É óbvio que não dá para segurar colaboradores que não trazem um resultado satisfatório para a empresa, mas a gente não trabalha com a meta justamente para não limitar ninguém. Até porque o Jones, ele não impõe um limite de comissão, não. Cara, eu vejo por mim, quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. É uma Não- autoconsciência. É o que eu sempre falo, a ambição. Tipo assim, Isso. não tem um limite. O céu é o limite. Quanto mais eu vender, quanto mais eu buscar. E o Jones fala, se estiver vendendo no nível que você não estiver dando conta, pede um auxiliar para um auxiliar do seu lado para você vender mais. Entendeu? Então, com ele, para ele, não tem limite, entendeu? E ele fala, eu quero meus vendedores soltos, quero meus vendedores aí, ó, livres. Tem que vender. Se for pra Entendeu? sonhar, exagere. Oxe, com Exagere. certeza. E é muito psicológico, né? Aham. A gente, assim, quem se dispôs e colocou a mente no número de vendas, não cai. É pesado, parece ser pesado, mas Faz muito assim, sentido. quem abriu a mente, Uhum. a gente tem histórico, não é de hoje. Quem abriu a mente e colocou a mente num certo número de vendas, num certo número de comissão, não cai, só Não cai, verdade. Agora, Incrível. quem se limita, infelizmente, quem Sem se como, limita, né? só Não chega, Não cai. chega. não chega, só Vocês cai. E aí percebem sabe o que já acontece? Aí logo você no vê, começo. aí você vê os vendedores novos que pegaram a visão, os caras têm um ano de empresa e é os top 1, top 2, top 3. E às Tá vezes com gás. Exatamente. Pegou a visão. Entendeu? Não quer se limitar só àquilo. Ele pegou, às vezes, como inspiração alguns mais antigos que tá vendo que deu certo e tá pegando e tá mandando bala. Entendeu? Isso é orgulho. Isso é orgulho demais. Eu fico muito feliz. E a Sim, gente legal. fala de meta também, o João sempre colocou para não pressionar também. Uhum. Porque, querendo ou não, o dia a dia já te pressiona de Exato. todo tipo. Então, ele sempre disse,
A minha meta é por trabalho, não por resultado. Então, nós temos, assim, faz 500 ligações, 200, 600, 700. Não para, que o resultado vai vir. Vai vir. Às vezes demora, Mas assim, vem. parece porque que demora, né? Parece que tarda. Mas o resultado sempre vem. Então, ele nunca pressionou assim, o vendedor tem 2 meses aqui. Aí não, o cara não vendeu nada ainda. Não vendeu, mas ele tá ligando, tá se esforçando, tá aprendendo 100% o tempo todo. Isso é incrível. E não tem horário. Ele O vê muito vendedor esforço. não tem horário. Ele vê muito... E aí entra naquilo, exatamente. O Pedrinho falou. Pô, às vezes o vendedor chega às 7, vai embora às 5. Aí ele vende 400, 500 mil no mês, ele acha que tá Quando lombrando. vende. Tô lombrando, tô bombando. Aí vai 7, sai 5. Aí tem vendedor hoje que vai de 2, 3, 4 milhões. O cara chega às 7, vai embora às 10 da noite, vai no sábado, vai no feriado. Não tem tempo ruim. E a vida do vendedor tem que ser essa. Entendeu? Feriado é bom. Eu gosto muito de feriado. Não vou ser hipócrita em falar. Mas eu já fiquei muitos dias, muito tempo, muitos anos, até hoje agora eu usufruo muito dos feriados. É sábado, domingo, feriado, sem parar. Entra às 7, sai às 10 da noite, 8 da noite, 9 da noite. Tem um custo. Entendeu? Às vezes agora o pessoal vê, que nem acho que a Amanda uma vez falou, o pessoal vê as pingas que nós toma e não vê os tomos. Exato. Leva. Mas já batalhou muito, entendeu? Pra estar colhendo o que a gente tá colhendo hoje. Então, é um trabalho assim que tem que plantar. É uma plantação. O pessoal às vezes quer jogar semente hoje que já nasce amanhã. É uma plantação. Você vai jogar, vai regar todos os dias, entendeu? É lógico que tem uma flor, tem planta que brota mais rápido, vai ser um fruto mais rápido. Mas você pode ter certeza, que nem o Pedro falou, é um processo. Quanto mais você ligar, quanto mais você correr atrás, o resultado é automático. Ele vem. Tem que aguentar o processo. Tem que aguentar o processo. Não é pra todos. Não. E é claro, né? É nítido. Ontem, essa semana tem feriado e a gente tá numa negociação de um contrato, graças a Deus, muito grande. Então, assim, ontem eu fiquei na empresa até mais ou menos às 9 e 10 da noite. E assim, vai dar 5 horas, você fica observando, sabe? A gente sempre comenta e das 5 horas é o horário que difere. 5 horas já sai uma galerinha ali que tá mais ou menos, aí das 5h30, 6 horas, você já vê que ficou só a galera mesmo que tem mais ambição, que tem gana. E das 7 da noite você vê. Assim, a gente não E quem cobra. é o último a sair? Sempre... 24 horas? Sim, o pessoal tá exato. chegando pra trabalhar. Você chegou agora, João? Não, eu fiquei aqui, eu dormi aqui. Nem dormi. Exato. E assim, a gente não cobra isso todos os dias, porque a gente também curte, a gente aproveita pra caramba, a gente viaja com a família. Tem um horário de curtir, tem um horário de plantar e tem um horário de colher. Deus, a gente vê, assim, pela amizade que a gente tem por fora, que as nossas esposas entenderam isso também. Isso é bom. Então compreende, ela sabe que vai ter dia que eu não tenho hora pra chegar em casa. Aí eu só falo, hoje eu vou estender, pronto, entendeu? Aí a gente chega em casa, tem até a jantinha, tem um tenzinho preparado bom, entendeu? Mas elas compreenderam que tem um momento que a gente vai pegar, vai viajar. Sim. Mas tem um momento que, essa semana, tá full time, entendeu? E graças a Deus eu vejo que nós aqui não é à toa que é pelo sucesso, entendeu? Que a gente teve, graças a Deus. E vem tendo aí, a cada mês, cada ano que passa, o sucesso que o pessoal fala, é batata, não tem erro. Que legal. É aquela frase, né? Muito custa o que muito vale. Ou muito vale o que muito custa. Enfim, essa frase diz muito, né? Sim. Que você alcança, mas também tem um custo. Exato. Né? Você tem que estar preparado. E vendas, pelo que eu entendi, é mais sobre pessoas do que sobre Pix. Exato. Exatamente. Sem dúvidas. O fim, né? Você ver a sua família, Exato. você conseguir comprar um carro pro seu pai, você conseguir proporcionar para sua esposa, para seus filhos, uma qualidade de vida boa, e tudo isso vale a pena. Vale. Muito. Vocês incentivariam pessoas a trabalhar com vendas? Se tiver alguém hoje escutando a gente que tiver desanimado com vendas, qual conselho que vocês dariam? Trabalhe. Eu trabalhei. Eu peguei um Uber esses dias, eu tava indo buscar o carro, eu comprei um carro novo, agora eu tava indo buscar em outra cidade. E eu peguei o Uber e fui conversando com ele no caminho e eu vi que ele tava fazendo faculdade e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, minha segunda faculdade, eu fiz uma faculdade de gestão comercial, ele falou.
E agora eu tô fazendo faculdade de Direito, já tem 3 anos e pouco. E tô fazendo Uber, né, pra poder pagar e tudo mais. Tranquilo. Eu falei, mas é a área comercial, você fez gestão comercial e saiu da área comercial e agora tá fazendo Direito? Aí ele falou, cara, vendas não dá pra mim não. Tava trabalhando agora na Café Três Corações. E eu não conseguia, cara, não dava pra mim não, eu saí. Aí eu falei com ele assim, eu falei, cara, a gente tem um mercado muito grande nas vendas, não se... Aí ele tava até falando de algumas empresas do mesmo ramo, sabe, que chegou ofertas para ele e ele declinou. Eu falei, cara, vendas é um mundo aberto, você não precisa se limitar Aquele produto, né? a um produto, a um ramo, a um tipo de cliente. Eu falei, vendas é por isso que a gente tem um diferencial da empresa. Tá contando pro Brasil inteiro aí o diferencial. Com certeza. Mas a gente nunca se limita, sabe? A um certo produto, a um certo tipo de cliente. E é onde a gente consegue mesmo evoluir e crescer cada vez mais. E o vendedor também, ele tem que sempre estar melhorando, sempre buscando conhecimento em novos produtos. Tantos produtos que a gente nem vendia quando a gente começou. A gente nem imaginava, nem sabia o que era hoje. A gente Graças domina. a Deus, a gente domina, tem grandes contratos. Que incrível. Então, assim, a gente aprendeu muito com o Joanes, tudo que ele ensinou para nós, e eu acho que o principal, a gente não se estagnou naquilo. A A gente gente procurou expandir. expandir, né? Exato. Essa questão de produto, de mercados novos, e a gente sempre teve o apoio, assim, de realmente fazer por onde. Eu vejo muita gratidão nos Muito, olhos de vocês, muito. né? Quando vocês falam do Joanes, Sim. da Amanda, Everaldo, Sérgio, Uhum. né? Tô vendo aqui que vocês são muito gratos. Sim, sem dúvidas. E isso é muito bonito, porque é algo que muitas pessoas, né, chegam em patamares como vocês e não lembram de onde vieram, né? Não, de forma alguma. E vocês... Foi a oportunidade, vem. foi a oportunidade da minha vida, mudou minha vida. Então, eu posso proporcionar uma vida para minha esposa, até para mim, para minha filha, que eu vejo assim que é algo que há 5 anos atrás eu imaginava para um futuro muito distante, entendeu? Então, eu ver o que eu era 5 anos atrás e o que eu sou hoje, eu falo, é gratidão. Gratidão. É um Gratidão. sentimento que transborda. Que bonito. Isso é incrível. E nós estamos chegando no final do nosso podcast. Daria para conversar aqui o dia inteiro O dia com inteiro, vocês. Que incrível poder compartilhar. Vocês compartilharem conhecimento com a gente, né? Além de Marcas do Brasil ser algo voltado para profissões, a gente também fala muito sobre o ser humano, sobre a pessoa. E nós vemos aqui que é unânime aqui na mesa, assim, sentimentos como gratidão, esforço, resiliência, né? Sim. E crescimento também, né? Ganância, que é uma Sim. coisa boa também, quando tem um propósito. Quando tem um propósito, é importante, né? E aí eu pedi para vocês, no começo do podcast, lá nos bastidores, para vocês escreverem uma frase que vai para nossa caixinha de Pandora. Foi uma ideia que a gente teve. Deixa eu só... Que legal a nossa caixinha. Marcas do Brasil. E a gente vai encher, se Deus quiser, essa caixinha com falas, né? Frases dos nossos convidados. Legal. E eu queria que vocês pegassem uma frase daqui de dentro, mas não tem nenhuma, porque estamos começando hoje esse novo formato voltado para profissões. E bora lá para a frase de vocês? Bora. Quem começa? Quer começar, João? Não, pode ir. Eu não gosto de conversar. A minha Só frase. Que tá dando certo. Se é possível sonhar, é possível realizar. É uma frase que eu tenho pra vida. Graças a Deus, não todos, mas muitos sonhos eu venho realizando. Sonhos a gente renova todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, se eu sonho, eu sei que eu vou realizar. Profundo. Nossa, e muito bonito também. Então, por favor, dobre e compartilhe com a gente, Marcas do Brasil. Próximo. Pode ir. Tá. É uma frase que eu uso já desde a época quando eu comecei a trabalhar, assim, na época da faculdade, que eu sempre, desde lá, eu levei pra minha vida e diversas vezes quando eu vou publicar algo, eu posto essa frase no final de tudo, que é uma frase que mexe muito comigo, que é: faça o teu melhor na condição que você tem
enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Uma frase de Mário Sérgio Cortella. E é uma frase que me marca muito e eu levo isso para minha vida. Em tudo eu sempre procurei fazer o melhor. Sempre. Mesmo que às vezes eu não tinha tudo aquilo que era necessário, mas naquele momento, na condição que eu tinha, a todos que estão ao meu redor pode ter certeza que eu sempre dei o meu melhor e sempre vou continuar dando o meu melhor. Porque o que eu faço com muito amor e dedicação. Vai inspirar muita gente. Obrigada, João. E você, Pedro Henrique? A minha disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. Importante. A disciplina, então, é algo que para você é muito... A disciplina é muito importante, né? Na nossa vida, em Sem qualquer disciplina, coisa. a gente não chega em nenhum lugar, né? Sem disciplina não vai. Não tem Cara, jeito. Que incrível. E às vezes a gente aprende ou no amor ou na dor, né? Melhor Mas no a amor. gente- Mas é muito legal saber que vocês estão aqui deixando um pedacinho de vocês para o podcast, para a gente poder compartilhar. E agora os próximos vão deixar também para os próximos e vão também ler, talvez, o de vocês. Legal. Isso é muito legal. Então, Sensacional. para poder finalizar, realmente, nós somos uma parceria Marcas do Brasil, Aços Vital e Quintal do Bartô. E conversando com o Joanes, né, que íamos entrevistar os três, um dos três maiores vendedores da empresa, nós decidimos, o Joanes tomou a frente, ele pediu para fazer troféu para vocês. Fazer uma placa de homenagem, de honra e mérito. Caramba. Então, João Vitor Martins Venâncio. Obrigado, viu, Jéssica? Obrigada a você por compartilhar com a gente. Obrigado, Aços Vital. Pedro Henrique Pereira. É quase uma formatura. Quase uma formatura. João Diploma. Pedro Quilete Vital. Exato. Diploma que nós não tem na parede. Alguém pode ler pra gente Esse o que tá aqui foi minha escrito? faculdade. Disse tudo. Vamos lá. Esta placa é concedida a um dos maiores vendedores do Brasil, em reconhecimento ao seu desempenho excepcional e à sua contribuição significativa para a nação. Sua dedicação e talento não apenas geram resultados impressionantes, mas também servem de inspiração e orgulho para o povo brasileiro. Parabéns por ser uma referência de excelência e um verdadeiro exemplo de sucesso. Que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre você. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Top demais. Você tá E é isso. Pra quem curtiu, galera, segue a gente no YouTube, no Instagram, Marcas do Brasil Oficial. Compartilha, ativa o sininho para poder receber aí informações sobre novos vídeos. E deixa seu comentário, o que você achou do podcast, qual a sua profissão. Se você quiser vir também, entre em contato com a gente aí, a gente tá de portas abertas. Muito obrigada, meninos. Hoje aqui vai ficar pra história. Muito obrigado. A gente que agradece pela oportunidade, ficamos muito felizes, honrados e lisonjeados pelo convite. É uma honra para poder estar participando da Marcas do Brasil.